Olá, sou a tutora Josi e vou trabalhar com vocês um material complementar da disciplina de Desenvolvimento do Pensamento Lógico Matemático, ok? Então vamos iniciar falando um pouquinho da diferença entre operação e algoritmo. A operação é algo que a gente vai ter uma transformação, tá? A gente vai fazer alguma transformação sobre algum objeto, a gente vai agir sobre objetos e realizar alguma transformação nele. Já o algoritmo é um processo ou uma sequência que a gente realiza para se obter um resultado. Partindo então disso, a gente vai falar um pouquinho do significado das operações. Então, a gente trabalha com as operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu trago alguns exemplos, algumas frases em que a gente vai vendo esse significado das operações. No primeiro caso, então, a gente tem: na garagem da companhia de trens, há 7 trens velhos e 20 trens novos. Quantos trens há na garagem? Então, que tipo de operação a gente utilizaria nesse caso? Qual o significado da operação nesse sentido? Adição, né? A gente vai somar, então, os trens velhos e os trens novos para se obter um total. Então, nesse caso, a gente está falando da operação adição. No segundo caso, a gente tem a seguinte frase: Pedro tem 8 bolinhas de gude e João tem 6. Quantas bolinhas Pedro tem mais que João? Então, nesse sentido, qual tipo de operação que a gente vai utilizar? Nesse caso, a gente está falando de uma diferença. Então, aí a gente tem a subtração, certo? Vó Maria tem 5 vasos de flores e quer colocar 3 rosas em cada vaso. Quantas rosas ela precisa ter? Então, aqui nesse sentido, a gente tem que pensar que a gente vai agrupar 3 rosas em 5 vasos. Né? Então, a gente pode pensar que a criança vai realizar os grupinhos ali das 3 rosas e vai repetir isso 5 vezes. Então, aí entra o sentido, né, o significado da multiplicação. Joana tem 36 bombons e existem 9 crianças que irão reparti-los igualmente. Quantos bombons cada criança irá receber? Então, nesse sentido, a gente vai fazer uma distribuição dos bombons entre 9 crianças. Então, a gente vai dividir. Então, entre o significado da operação da divisão. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a adição e utilizar, então, o algoritmo convencional, ou seja, como que se realiza a operação, né, a adição. Nesse caso, a gente vai fazer a soma, então, de 247 mais 195. Sempre cuidar que tem que colocar de acordo com unidade, dezena, centena, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, para a gente saber ali a posição, eu trouxe então uma colinha. Então, no caso, a nossa unidade no primeiro número é 7, dezena 4 e centena, então 2 centenas, né? E no nosso segundo número, então, são 5 unidades, 9 dezenas e 1 centena. Então, a gente sempre realiza o cálculo da direita para a esquerda, então a gente vai iniciar somando as nossas unidades, né? 7 mais 5, 12. Aí vem, então, a grande questão, né? Que a gente coloca ali o 2 embaixo, certo? E o 1 vai lá em cima. Mas por que isso ocorre? Então, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que é uma dezena. Uma dezena são 10 unidades. Uma centena é 10 dezenas. Uma unidade de milhar são 10 centenas. Então, a criança precisa entender, e isso deve estar bem claro para eles, enfim, que no momento que a gente está trabalhando ali somente com as unidades, né, a gente está na posição das unidades, então se eu tenho 12 unidades, eu também poderia dizer que eu tenho uma dezena, certo? Que são 10 unidades, mais 2 unidades. Então, por isso que ali embaixo fica o 2, e lá em cima do 4 a gente colocou 1, que isso representa uma dezena. Então, como se a gente tivesse reescrito aquele 12 como uma dezena e 2 unidades. Por isso que o 1 vai lá na posição da dezena, porque ele representa 10 unidades, que na verdade significa uma dezena. Então, agora a gente vai fazer a soma ali de 4 mais 9, que são as dezenas, né? 4 mais 9, então eu tenho 13, mais 1, que está lá em cima, então eu fico com 14 dezenas. E novamente, eu vou ficar com 4 e vou subir 1 lá na centena.
Porque uma centena corresponde a 10 dezenas. Então, a gente vai reescrever aquele 14, aquele resultado, assim. Então, são 10 dezenas, né? Que eu coloquei e reescrevi como uma centena. Por isso que ficou aquele 1 lá em cima. Então, somando, a gente vai ficar com 2 mais 1, 3, mais 1 lá de cima, fica 4. Então, a partir do momento que a criança consegue entender e visualizar isso, que na verdade a gente está reescrevendo o número, por isso que ele vai lá para cima, ele já consegue entender por que tem que fazer esse algoritmo, por que tem que fazer essa sequência e esses passos. Também pode utilizar o material dourado para explicar e mostrar, que ali no caso ali do 12, pegar 12 unidades, né, 12 cubinhos, e reescrever, tira os 10 e transforma em uma dezena. Então, para ele entender que ficou com mais uma dezena, na verdade, por isso que subiu aquele 1. Falar então um pouquinho da subtração. Também a gente vai trabalhar com um algoritmo convencional e a gente vai fazer então a subtração de 442 menos 195. Então, nesse caso, o algoritmo convencional, então eu trago também ali a nossa colinha das posições, né? Centenas, dezenas e unidades dos dois números. Então, 442 menos 195, de novo a mesma dica e orientação, colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, a gente começa ali, 2 menos 5. Então, nesse caso, a gente parte que eu tenho 2 unidades e eu não consigo tirar 5 unidades desses dois. Então, a gente vem com o famoso pede emprestado. Nesse caso aqui, o pedir emprestado é a mesma coisa, a gente vai reescrever o número. Ali a gente vai pedir emprestado, por exemplo, para o 4, certo? E ele vai se transformar num 3, ou seja, vai se transformar em 3 dezenas. Então, quer dizer que eu emprestei uma dezena para o 2. E nesse caso, uma dezena significa 10 unidades. Por isso que ele se transforma em 12 unidades. Agora sim, 12 menos 5, a gente tem 7. Estou partindo para o próximo número, que agora é o 3. 3 menos 9, novamente, eu não consigo tirar 9 de 3. Então, eu vou ter que pedir emprestado. Então, eu vou pedir emprestado para o 4. Lembrando que agora o meu 4, ele é centena. Então, eu tenho 4 centenas. Então, nesse sentido, eu vou emprestar uma centena para o meu vizinho ali. No caso, são 10 dezenas. Então, vai ficar 3 centenas ali. E eu tenho agora 13 dezenas, porque eu peguei 10 dezenas emprestadas e agora eu consigo ficar com 13. 13 menos 9, eu tenho 4 e 13 menos 1, então 2. 247 é o nosso resultado. Então, no mesmo sentido que na adição a gente tem aquela questão de sobe 1, enfim, quando a gente pede emprestado também é o mesmo raciocínio, né, que na verdade a gente está reescrevendo ali o número. Também pode ser utilizado o material dourado para fazer a explicação desse conteúdo. Multiplicação, também método convencional. Então, a gente vai fazer a multiplicação de 42 vezes 15. Então, lembrando que a ordem dos fatores não alteram o resultado, né? Então, eu vou fazer 15 vezes 42 e depois eu mostro o cálculo de 42 vezes 15 para mostrar que não vai alterar o resultado. Nesse caso, a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar, aqui a gente está trabalhando com dezenas e unidades, né? Também um embaixo do outro. E a gente vai fazer, então, a multiplicação. A gente vai iniciar, então, 5 vezes 2, que a gente tem 10, sobe 1, mesmo raciocínio, e 5 vezes 4, que é 20, mais 1, 21. Então, depois que eu fiz a minha unidade, que era 5, eu multipliquei pelos dois números ali em cima, a gente vai partir, então, para o 1. Nesse caso, a gente tem que lembrar que, como a gente já usou a unidade, eu preciso deixar aquele espacinho ali embaixo do zero, que a gente vai agora calcular a minha dezena, que é 1. Então, 1 vezes 2 é 2. Por isso que a gente faz esse deslocamento ali do resultado. E 1 vezes 4, 4. Depois que eu fiz, então, a multiplicação de todos os valores, a gente vai somar. Então, o zero desce, né, 0, porque tem aquele espaço. 1 mais 2, 3 e
2 mais 4, 6. Então, a gente tem o valor de 630. Agora, então, fazendo o mesmo procedimento para 42 vezes 15. Então, a gente começa com a unidade, vou multiplicar 2 vezes 5, que é 10, sobe 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Terminei, né, a minha unidade, o 2, eu multipliquei por todos os números ali de cima, agora eu vou para o 4. 4 é dezena, então, de novo, a gente faz o deslocamento para a esquerda e coloca o resultado. Então, 4 vezes 5 é 20, sobe o 2 lá, 4 vezes 1 é 4, mais 2, 6. Então, aquele 1 ali que está em vermelho, a gente já utilizou, não é mais somado, a gente só vai utilizar, então, o 2. Mesmo procedimento, depois que a gente fez a multiplicação de todos os valores de baixo pelos de cima, então, a gente vai somar. Então, o meu zero, de novo, desce, né? 3 mais 0, 3 e 6. Então, a gente tem o mesmo resultado, 630. Agora, vou falar, então, sobre a divisão. A gente vai realizar, então, a divisão de 32 por 5. Nesse caso, então, a gente vai ter que trabalhar com a tabuada, né? Claro que esses procedimentos, todos esses algoritmos que a gente faz, eles entram depois que vocês já trabalharam bastante a questão concreta, né, das crianças, em relação ali ao concreto, trabalhar bastante material dourado, tampinhas, enfim. Depois de ter bastante esse trabalho e eles entenderem realmente o significado de cada operação, que a gente entra com essa parte dos algoritmos aí, esses procedimentos, né. Então, a gente vai fazer a tabuada, né, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, enfim, todos os valores até chegar no número mais próximo de 32. Então, ali a gente chegou em 5 vezes 6 é 30 e 5 vezes 7 é 35. Então, o mais próximo é 5 vezes 6, ou seja, é o menor. Então, 30, a gente vai colocar, então, 6 vezes 5, 30, menos 30 ali. 32 menos 30 é 2. Então, a minha divisão foi 6, com o resto 2. No material, ele traz, então, um exemplo, que é a distribuição de 32 cartas por 5 alunos. Então, pode ser feito antes, né, de realizar esse algoritmo, enfim, ali, trabalhar bastante essa questão de distribuição. Então, ele tem uma tabela que mostra a distribuição dessas 32 cartas por 5 alunos. Então, ele vai fazendo a distribuição e chega no final. Então, depois que consigo distribuir 30 cartas, ficou com um resto de 2, que é o que a gente consegue ver ali no cálculo que a gente recém realizou. Múltiplos divisores, frações e grandezas, então, o nosso próximo assunto. Vou iniciar falando um pouquinho sobre os múltiplos de um número natural. A gente sabe, então, que os múltiplos de um número são obtidos através da multiplicação do número pela sequência dos números naturais. Então, o que seria isso? Por exemplo, os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30. Ou seja, a gente está multiplicando esse número, que é o 6, pela sequência dos números naturais. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E assim por diante. Outra coisa também que a gente pode perceber é que a gente está fazendo um agrupamento, né? Então, nesse caso aqui, de 6 em 6. 0, 6, 12. Então, eu estou adicionando sempre mais 6. Aqui, então, algumas observações. Todo número par, ele é múltiplo de 2. Todo número natural que termina em 0 ou 5 é um múltiplo de 5. Todo número natural terminado em 0 é um múltiplo de 10. E um número é múltiplo de 3 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Então, no momento que a gente tem um número que a soma dos algarismos, por exemplo, ali 36, se a gente somar 6 mais 3 dá 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, esse número 36 também é um múltiplo de 3. Quando a gente trabalha, então, os múltiplos, em seguida a gente já entra com o conteúdo ali do mínimo múltiplo comum, que é o nosso MMC. Então, eu tenho um probleminha que ilustra e mostra, então, a aplicabilidade do MMC. Hoje, um casal de amigos estão de folga do trabalho.
o rapaz tem folga a cada 7 dias e a moça a cada 4. Daqui a quantos dias a folga dos dois vai coincidir novamente? Então, eu quero saber quando que novamente eles vão ter folga no mesmo dia. Então, a gente tem que pensar. Se ele tem folga a cada 7 dias, quer dizer que ele está tendo folga de 7 em 7. E ela tem folga a cada 4. Então, ela está tendo folga de 4 em 4. Nesse sentido, a gente pode pensar nos múltiplos. Então, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 7. E a partir daí, ver qual o múltiplo que eles têm em comum. E o mínimo, ou seja, o primeiro múltiplo que eles tiverem em comum é o resultado do meu problema. Então, no caso do 4, nós temos 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, enfim, e segue. O 7, então, nós temos 0, 7, 14, 21, 28, 35. Então, aqui eu já percebo que eu vi algo em comum nos dois, que é o 28. Então, a resposta é: a folga dos dois vai coincidir novamente daqui a 28 dias. Certo? Então, é o mínimo, é o primeiro múltiplo comum deles, é 28. Então, o MMC de dois números naturais é o menor número, diferente de zero, que é múltiplo dos dois. Ok, mas se eu estivesse trabalhando com um número muito grande, ou enfim, que o primeiro múltiplo deles fosse um número lá no fim, ou muito trabalhoso para calcular, como que a gente poderia fazer? A gente vai, então, fatorar, decompor esses dois números. Então, 7 e 4. Então, a gente inicia sempre pelo 1, não adianta, que não vai resolver, então a gente vai para o 2. Então, eu consigo dividir 7 ou 4 por 2 e ter um resultado exato? Sim, eu consigo 4. Então, dividindo por 2. O 7 mantém, 4 dividido por 2, 2. Posso continuar dividindo por 2? Posso. Então, 7 mantém, 2 dividido por 2, 1. Ok. Agora eu parto para o 7. Por qual número eu consigo dividir o 7 e ter um resultado exato? Por 1? Ok, 1, mas não vai me adiantar. Por 2? Não. Por 3? Não. 4? Não. 5? Também não. Então, é o próprio 7. 7 dividido por 7, 1 e 1. Ok. Depois que a gente conseguiu reduzir eles em 1, a gente faz a multiplicação. Então, 2 vezes 2 vezes 7. Então, o MMC de 7 e 4 vai ser o resultado dessa multiplicação desses números que a gente encontrou ali fatorando. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. Então, a gente consegue encontrar o mesmo resultado do que fazendo a listagem ali dos múltiplos e de uma maneira mais rápida. Então, dependendo do valor que a gente estiver trabalhando, é mais rápido a gente realizar, então, essa fatoração. Divisores de um número natural. Um número natural é divisor de outro número natural se a divisão for exata. Então, algum exemplo. 36, ou seja, por quais números eu consigo dividir o 36 e obter um resultado exato? Então, ali, 36 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3, 4, 6, 18 e 36. Então, esses são os meus divisores de 36. Então, agora algumas dicas, né? Divisibilidade por 2. Então, um número natural, ele é divisível por 2 quando for par. Ou seja, quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, isso já prova ali que o 36 é divisível por 2, né? Ele termina em 6 e é par. Agora, para mim descobrir se é divisível por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que compõem esse número também for divisível por 3. Então, aqui tem um exemplo, o valor de um número 1305. Quando eu somar os algarismos e eu tiver um resultado que for também divisível por 3, esse número também é. Então, ali, 1 mais 3, 4, mais 0, 4, mais 5, 9. Então, 9 é divisível por 3? Sim. Então, o 1305 também é. Isso é para nos auxiliar quando a gente está trabalhando com um número muito grande. Então, que a gente não fica visível se aquele número é ou não divisível por 3. Então, nesse caso, a gente consegue reduzir. Então, a gente tem o 9, e o 9 para nós é mais fácil de identificar essa divisibilidade, né?
Divisibilidade, então, por 4. O número natural é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos da direita forem um número divisível por 4. Então, ali no caso, 3.412 é um número grande. Então, eu pego os dois últimos, 12. 12 é divisível por 4? Sim, é. Então, 3.412 também é. E a divisibilidade por 5? Um número natural é divisível por 5 quando os algarismos das unidades forem 0 ou 5. Ou seja, quando ele terminar por 0 ou 5. Então, ele também é divisível por 5. Em relação aos divisores, a gente entra, então, no máximo divisor comum, que é o nosso MDC. Então, novamente, eu trago um exemplo prático para entender qual a função do MDC. Seu Flávio, o marceneiro, dispõe de 3 ripas de madeira que medem 60 cm, 80 cm e 100 cm de comprimento, respectivamente. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais de maior comprimento possível. Qual a medida procurada? Ou seja, eu quero saber qual o maior comprimento que eu consigo, no caso, iguais, né? Pedaços iguais de maior comprimento, para essas 3 ripas aí de madeira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fatorar os nossos 3 números, o 60, o 80 e o 100. Então, vamos iniciar ali pelo 60. 60, consigo dividir por 2? Consigo. Dá 30. 30, consigo ainda dividir por 2? Consigo, que dá 15. 15, consigo dividir por 2? Não. E por 3, consigo? Consigo. Então, dá 5. 5, continuo por 3? Não, não consigo. Então, eu vou para o próximo. 4? Não, também não. Então, eu vou para o 5. 5 dividido por 5, 1. Ok, cheguei no 1. O que eu vou fazer? Eu vou, então, agrupar os valores. Aqui a gente já trabalha um pouquinho com a potência, tá? E até para relembrar também a potência. O que é a minha potência? Eu tenho a minha base, que no caso ali o primeiro número que apareceu, o 2, tá? 2 elevado na 2, ou seja, 2 ao quadrado. Então, 2 é a minha base, e em cima, que é o expoente, a gente coloca as vezes que aquele meu 2 está se repetindo. Então, eu tenho 2 vezes o 2, então eu tenho 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Ok. Vou partir, então, para o meu segundo número, que é 80. 80, consigo dividir por 2? Consigo. Então, 40. 40 divide por 2? Sim, que dá 20. 20 divide por 2? Sim, que dá 10. Continuo por 2, que dá 5. Agora eu não consigo mais. Então, eu vou para o 5, né? Que é 1. Então, nota que aquelas dicas de divisibilidade, nesse caso, faz a gente ir mais rápido nas alternativas que eu consigo. Quais opções de números eu consigo fazer a divisão. Né? Então, ali, o 80, número terminado em 0, poderia ser tanto por 5 como por 2, também que é um par, né? Mas nesse caso, a gente sempre começa do menor e vai indo. Então, aqui a gente ficou em 1 de novo. Eu vou colocar, então, notem que o meu 2 se repete 4 vezes. Então, eu vou reescrever ele como potência, 2 elevado na 4. E vezes 5. O 5 ele se repete apenas uma vez. Ali não aparece, mas eu tenho um expoente que é 1. Finalizamos aqui, então, 80. Vamos para o 100. Consigo por 2, 50. Consigo por 2 ainda, que me dá 25. Agora, números terminados em 5, somente por 5, certo? 25 dividido por 5, que dá 5. Divide por 5 dá 1. Então, eu tenho o meu 2, que se repete 2 vezes, e o meu 5. Então, eu vou reescrever 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ok, terminei de fatorar, o que eu faço? Bom, a gente está procurando o máximo divisor comum. Então, nesse caso, a gente precisa ver quais são os números que se repetem em todos os casos. No primeiro, a gente tem 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. No segundo, 2 elevado na 4 vezes 5. No terceiro, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, nota que repete o 2 e o 5 nos 3 números. Então, a gente já sabe que a gente tem que cuidar o 2 e o 5 de cada caso. Nesse sentido, agora eu preciso escolher o 2 e o 5 de menor expoente, ou seja, aquele númerozinho que está em cima. No primeiro caso, eu tenho 2 ao quadrado e o 5 elevado na 1.
No segundo, eu tenho 2 elevado na 4 e o 5 na 1. E no terceiro, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Qual o menor expoente do 2? É 2 ao quadrado. E o 5 é 5 na 1. Então, o meu MDC de 60, 80 e 100 é 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes 2, que é 4 vezes 5, 20. Ou seja, a medida em comum será de 20 centímetros. Então, eu vou conseguir cortar as ripas ali de madeira de 20 centímetros e não vai ter sobra, certo? Então, aí a gente já resolveu o nosso problema. Então, só para relembrar, número primo é todo número natural maior que 1, cujos divisores são apenas 1 e o próprio número. Por isso que o 1 não é um número primo, porque ele é divisível por 1 e o próprio número, mas o próprio número é 1. Então, ele não atende aos dois pré-requisitos. O número composto é todo número natural maior que 1 e que não é primo. Então, vamos falar um pouquinho sobre frações. Então, frações a gente entende que é a forma de dividir um número inteiro em partes iguais. Ok, nós estamos falando então de uma divisão. Mas, matematicamente falando, a gente pode dizer também que se A e B são dois números naturais com B diferente de zero, chamamos de fração a expressão do tipo A sobre B. Então, a gente pode prestar atenção que aquele traço que a gente coloca ali já subentende que a gente está falando de uma divisão. E por que o meu B tem que ser diferente de zero? Porque eu não tenho uma divisão por zero. Então, vamos explorar um pouquinho as frações. Nesse caso aqui, a gente pode entender que a gente está falando de um inteiro. Ok, eu tenho um inteiro. E agora? No momento que eu faço algumas divisões, o que eu faço? O que eu entendo disso? É a minha divisão do meu inteiro. Ou seja, divisão de um inteiro em partes iguais. Ok. E agora? No momento em que eu pintei dois quadradinhos, então, aí do meu inteiro. Eu tinha um inteiro, eu dividi ele em partes iguais. No caso, eu dividi em 4 partes iguais. Beleza, até aí ok. Mas eu pintei dois quadradinhos. Então, significa que cada parte pintada representa uma fração do inteiro. Aí vem a ideia, então, de fração. Continuando, então, cada parte pintada representa uma fração do inteiro. Ok, isso a gente já entendeu. Mas como representar, então, essa fração? Então, a gente vai representar como? A gente vai indicar quantos eu pintei em relação ao meu total, certo? Então, aqui eu estou falando de 2 quartos, ou seja, eu tenho duas partes pintadas de um total de 4 partes. Então, a gente tem um nome para isso. Esse númerozinho aí que está embaixo é o nosso denominador, que indica o número de partes iguais em que o inteiro foi repartido. E em cima, a gente tem o nosso numerador. Nesse caso, ele está indicando, então, quantas dessas partes estão sendo consideradas. Nesse caso, a gente está considerando as partes pintadas. E nós temos também a nossa leitura da fração, ou seja, a gente está falando de 2 quartos. Dentro disso, a gente tem o significado, então, de fração. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a fração como parte todo. Então, aqui a gente tem um caso, onde eu tenho 4 partes e eu estou representando 3 pintadas. Então, a gente está falando de 3 quartos. Eu estou me referindo, então, a 3 em relação ao todo, ou seja, é uma parte do todo que eu estou indicando. Agora, a fração como razão. O que é razão? É quando a gente faz, então, a comparação entre dois números racionais. Então, eu vou comparar um número com outro. Então, eu tenho um exemplo. Um bolo foi repartido em 5 pedaços iguais, 3 com cobertura de creme e 2 com cobertura de chocolate. A razão entre as fatias de cobertura de creme e o total de fatias pode ser representada pela fração 3/5. Então, aí eu tenho uma razão. Então, eu estou representando que eu tenho 3 fatias ali, 3 pedaços, com cobertura de creme, em relação ao total, que são 5.
A razão entre as fatias de cobertura de chocolate e o total de fatias pode ser representada pela fração 2/5. Ou seja, eu tenho 2 pedaços com cobertura de chocolate em relação ao total, que é 5. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando com razão, mas em relação à parte toda. Ou seja, eu peguei uma parte e comparei com um todo. Agora, nesse terceiro exemplo, a razão entre as fatias de cobertura de chocolate e as fatias de creme pode ser representada pela fração 3/2. Ou seja, eu estou fazendo uma comparação de parte. Parte das fatias de creme com parte das fatias de chocolate. Então, 3 fatias de chocolate em relação a 2 fatias de creme. Por isso, parte. Agora a fração como quociente. Ok, mas o que é quociente? Quociente, ele é o resultado de uma divisão. Ou seja, entender que a nossa fração ela é uma divisão. Então, no caso, 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Se eu pegar 1 e dividir por 2, eu tenho 0,5. A fração como operador. Vamos ver então um exemplo. Em um cesto há 48 frutas. Dessas, 1/4 são laranjas. Quantas laranjas há no cesto? Então, eu vou utilizar ela como um operador. Ou seja, 1/4 de 48 é 48 dividido por 4, que é 12. O que a gente fez? A gente fez 48 vezes 1, então ficou 48 sobre 4. 48 dividido por 4, 12. Aqui, como tem 1, a gente não visualiza tanto, mas tem um outro exemplo. João deu para seu irmão 2/3 das 9 balas que tinha em seu pacote. Quantas balas seu irmão ganhou? Então, aí a gente vai ter que fazer 2 vezes 9, 18, dividido por 3, 6. Mas a gente também pode fazer assim. 9 divide por 3, dá 3. Vezes 2, 6. Então, fica como vocês acharem melhor. Se quiserem já fazer direto, 9 vezes 2, 18, divide por 3, 6. Ou seja, ele deu 6 balas para o irmão. Classificação das frações. Então, as nossas frações, elas são classificadas de acordo com a forma que elas estão escritas e são representadas. No primeiro caso ali, a gente tem, então, o nosso inteiro dividido em 4 partes iguais. E a gente está indicando um quadradinho pintado. Então, a gente tem 1/4, certo? No momento que a gente tem o numerador menor que o denominador, a gente está falando da fração própria. No segundo caso, nós temos ali 2 inteiros, né? Um completamente pintado e o outro com 2 partes pintadinhas. Então, a gente tem 4 no primeiro retângulo, 4, 5, 6 partes pintadas. Então, 6/4, ou seja, as minhas divisões é 4. Então, 6/4. Nesse caso aqui, o nosso numerador é maior que o denominador. Então, a gente está falando de uma fração imprópria. No nosso terceiro caso, nós temos, então, tudo pintado, certo? Então, nós temos 8 quadradinhos pintados sobre 4, que é a quantidade de divisões que a gente tem do nosso inteiro. Então, a gente está falando de 8/4. Nesse caso aqui, a gente tem um múltiplo. 8 é múltiplo de 4. A gente consegue dividir, ter um valor também exato, né? 8 dividido por 4 é 2. Também a gente pode já pensar que são 2 inteiros. Nesse sentido, a gente tem uma fração aparente, onde um deles é múltiplo. Então, 8 é múltiplo de 4. Nesse mesmo sentido, a gente consegue transformar, então, ali. Transformação de uma fração imprópria em um número misto. Então, aqui no nosso caso, nós temos um inteiro pintado mais 2 quadradinhos ali do segundo. Então, a gente está com 6/4, certo? Só que a gente pode reescrever. Observando, então, a gente tem um inteiro pintado mais 2 quadradinhos. Então, eu tenho um inteiro, 2/4. Então, no caso, a gente transformou a fração imprópria, onde o numerador era maior que o denominador, em um número misto, onde eu trabalho com um número inteiro e uma fração. Então, 1 inteiro representa todo ele pintado, 2/4, então, que é o nosso segundo caso ali. Frações equivalentes. Então, aqui é bem interessante a gente notar que as frações equivalentes, elas demonstram a mesma quantidade. Então, se a gente observar a figura pintada, a gente sempre tem metade dela pintada.
indiferente de quantas divisões ela está sendo feita. Então, quantas divisões foram feitas no nosso inteiro. No primeiro caso, ela foi dividida em duas partes. Metade foi pintada, então 1/2, uma parte de 2, 1/2. No segundo caso, ela foi dividida em 4 partes, mas foi pintado 2, então 2/4. No terceiro caso, ela foi dividida em 8 pedaços. Foi pintado 4/8. Ou seja, as frações equivalentes elas são escritas de forma diferente, porém representam a mesma quantidade. Seguindo então as nossas frações, vou falar um pouquinho sobre as operações com frações. Primeiro caso, então, a gente tem a adição. Na adição de frações, somam-se os numeradores e conserva-se o denominador. Ou seja, no caso de nós estarmos tratando de frações que têm o mesmo denominador, o que a gente faz? A gente conserva o denominador e soma o numerador. Então, um exemplo. 1/5 mais 2/5. Mantém o denominador 5 e soma os numeradores. 1 mais 2, 3/5. Embaixo, então, a gente tem o resultado através da figura. Então, eu tenho 1/5 mais 2/5, que é igual a 3/5. Agora, quando a gente tem casos em que as nossas frações têm os denominadores diferentes. Bom, o que a gente faz? A gente parte, então, a gente tem duas alternativas. Trabalhar com frações equivalentes ou com o MMC, que a gente viu anteriormente. Então, no primeiro caso, se a gente for trabalhar com frações equivalentes, a gente precisa encontrar frações com denominadores iguais. Então, vamos ver ali as frações equivalentes de 1/3. Então, a gente vai calculando os múltiplos dela. 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 e sucessivamente. E 3/4, 3/4, 6/8, 9/12. Opa, já consegui identificar alguma coisa. Já identifiquei as frações equivalentes com o mesmo denominador. No caso de 1/3, a gente tem 4/12 e em 3/4 a gente tem 9/12. Então, são essas frações que a gente vai substituir. Então, a gente vai substituir pelas nossas frações equivalentes. No lugar de 1/3, a gente vai colocar 4/12. Mais, no lugar de 3/4, 9/12. Agora que a gente tem os denominadores iguais, a gente consegue manter o denominador e somar os numeradores. 4 mais 9, 13. Então, o nosso resultado é 13/12. Eu consigo simplificar? O que é simplificar? Eu consigo dividir numerador e denominador pelo mesmo número? No caso do 13 e 12, não. Então, a gente mantém assim. Se a gente for trabalhar, então, com o mínimo múltiplo comum, o que a gente precisa fazer? A gente não vai precisar ficar calculando e procurando frações equivalentes. A gente vai direto decompor os nossos dois denominadores, 3 e 4. Então, iniciando pelo 2. Consigo dividir 3 por 2? Não. 4 por 2? Sim. Então, 3 e 2. Agora, continua por 2? Sim. 2 dividido por 2 é 1. E o meu 3, que eu não consigo, a gente sempre mantém. Ok, já cheguei no 1. Agora eu preciso arrumar ali o meu 3. 3, consigo dividir por 2? Não. Por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. Agora que eu tenho tudo 1, a gente multiplica então os nossos fatores ali. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Ok, consegui o meu denominador igual. Então, nós vamos ter ali 12, que é o nosso denominador. E como é que eu encontro aqueles valores ali dos numeradores? Muito bem, nós vamos pegar o 12, vamos dividir por 3, que dá 4, e multiplicar por 1, que é 4. Por isso ali o 4. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento com a próxima fração. 12 dividido por 4 é 3. Vezes 3, 9. Por isso, 4 mais 9 sobre 12. 4 mais 9, 13, 12. Então, a gente tem o mesmo resultado. Subtração. Então, a subtração é o mesmo procedimento. Quando a gente trabalha com denominadores iguais, a gente mantém o denominador e faz a subtração ali dos numeradores. Então, mantém o 5, 3 menos 1, 2, 2/5. Então, ali no resultado através de figura, nós tínhamos na primeira figura 3/5, ou seja, 3
pintadinhos de 5, menos 1/5, ou seja, 1 pintadinho de 5. Então, isso ficou 2/5. Agora, então, quando a gente tem o segundo caso, que são denominadores diferentes. Então, nós vamos fazer os mesmos passos. Fazer com as frações equivalentes e depois a gente faz, então, com o MMC. No caso das frações equivalentes, então, a gente vai ter que achar múltiplos ali, as frações equivalentes, que têm o mesmo denominador. Então, 3/4. 3/4, 6/8, 9/12, 12/16. E 12/3 a mesma coisa. 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, já encontrei. Então, eu vou substituir 3/4 por 9/12 e 2/3 por 8/12. Então, com o nosso denominador 12, então eu fiquei com 9/12 menos 8/12. Como eu tenho denominadores iguais, mantenho ele 12 e faço a subtração do numerador. 9 menos 8 igual a 1/12. Consigo simplificar? Não, não tem nenhum número que eu consiga dividir 1 e 12 ao mesmo tempo. Então, a gente mantém assim. Agora, calculando então o mínimo múltiplo comum pelo MMC, novamente a gente vai fatorar o 3 e o 4. Então, por 2, é 2, por 2, 1. Agora, a gente vai para o 3, temos 1. Fazemos então a multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Encontramos o nosso denominador comum. Então, novamente, o mesmo processo. Mantenho 12 e 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 igual a 1/12. Multiplicação. A multiplicação, a gente vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com a multiplicação de 2/3 vezes 4/7. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Eu consigo simplificar nesse caso? Não, eu não consigo dividir 8 e 21 pelo mesmo número. Ok, vamos para o próximo exemplo. Novamente, 5 meios vezes 4 sétimos. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 7, 14. Tem algum número que eu consiga dividir 20 e 14? Sim, tenho 2. 20 dividido por 2 é 10 e 14 dividido por 2 é 7. Então, eu simplifiquei ela. 10 sétimos. Divisão. Na divisão, o material traz que quando a gente tem uma divisão exata, a gente consegue dividir o numerador e o denominador. Ok. Se for exata, a gente conseguir, não tem problema. Mas, como às vezes a gente não tem tempo para ficar testando, a gente já pode ir direto, então, para a regra prática da divisão. Ou seja, nesse exemplo aqui, a gente tem 14/15 dividido por 3 sétimos. O que a gente faz? A gente pode dividir, multiplicar ele cruzado, 14 vezes 7, sobre 15 vezes 3. Ou então, mantém a primeira fração, 14/15, e multiplica invertida o 3 sétimos, a gente inverte, ficaria 7 sobre 3. Mais prático, então, eu acho que é calcular cruzado. 14 vezes 7, ou seja, o teu numerador vezes o 7, que é o denominador, e 15 vezes 3. 15, denominador, vezes 3, numerador. Então, 14 vezes 7, 98, e 15 vezes 3, 45. Consigo simplificar? Não, né? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. De novo, 3 nonos dividido por 2 oitavos. Então, nesse caso, a gente vai cruzar 3 vezes 8, 24, e 9 vezes 2, 18. Nesse caso aqui, a gente consegue dividir, simplificar o 24 18avos? Consigo. Eu consigo, então, simplificar ele por 6. Ou seja, 24 e 18 eu consigo dividir por 6. 24 dividido por 6 é 4.
E 18 dividido por 6 é 3. Consigo ainda simplificar mais? Não, né? Então, a gente deixa assim. Em relação, então, a espaço e forma, certo? Que tem no material de vocês. Aqui, mais é a questão, então, da criança se localizar, entender, né, os espaços e as formas que estão ao redor delas. Então, aqui tem uma sugestão de conteúdo, que fala de primeiro e segundo ano, e de terceiro ano. O interessante aqui, a ideia, no caso, é fazer com que as crianças tragam materiais que consigam sentir, como embalagens de remédio, embalagens de produtos, enfim, que eles consigam notar diferenças, como maior, menor, mais fino, mais grosso, mais estreito, mais largo, mais alto, mais baixo, ou então que consigam abrir esses sólidos e verem eles planificados, né, ter essa ideia do espacial e do plano ali, e também mexer e sentir os sólidos que rolam, os que não rolam, enfim. Essa seria a ideia, né? Eles consigam sentir essa diferença e consigam fazer essa diferença ali identificando. Então, os quadriláteros trabalhar mais essa questão de lados iguais, lados diferentes, ângulos, o que eles têm de diferença, o que eles têm iguais, o que eles têm de características também, essa manipulação, né, com os quadriláteros. Então, aqui eu trago alguns conceitos que aparecem no material para tirar a dúvida aí de quem não entendeu muito bem. Então, vamos iniciar com o lado. Então, o lado também pode ser chamado de ou aresta, enfim. Então, ali o ladinho, né? O vértice é o que une, né, os dois lados. Os lados ali estão sendo unidos pelo vértice. Lados congruentes são lados iguais, lados de mesma medida, né? Ângulos, então o ângulo é o que forma ali entre os... É o que está normalmente ali no vértice, aquela medida, né, dos dois lados ali que eles se unem no vértice, então ali que fica o ângulo. E lados opostos paralelos, então, lados opostos, eu botei ali indicadinho com um xizinho, e paralelos, então, também para entender o que é essa questão de lados paralelos, ok? Aqui traz, então, o que eles conseguiriam colocar em comum, né, nos elementos, enfim, traz uma atividade aí no material para os alunos identificarem o que tem de elementos em comum, diferenças, então, mais para eles manipularem. Então, ali falando no primeiro caso, que tem 4 lados, 4 ângulos, ângulos retos. Então, o que é um ângulo reto? Ele tem 90 graus. Mais essa questão de identificação pelo aluno. Por isso que eu trouxe ali no material aqui anterior, e dizendo o que é o lado, o que é um ângulo, para vocês entenderem, então, de onde surgiu esses elementos que aparecem aqui nessa atividade. Em relação à área e perímetro, aqui vocês conseguem trabalhar com os alunos normalmente em malhas, porque eles não vão ficar calculando, enfim, mais aí para eles manipularem e construírem o conhecimento de entender e distinguir o que é área, o que é perímetro. Então, nesse sentido, a gente pode trabalhar assim, considerando o quadradinho como unidade de área e o lado do quadradinho como unidade de comprimento, qual o perímetro? Então, nesse caso, se a gente está trabalhando com os ladinhos, a gente vai contar os ladinhos mesmo. Então, ali embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 ladinhos. Então, significa que ao redor ali eu contei, eu tenho 12. Então, o meu perímetro seria 12, que é a soma dos lados, certo? E depois a gente pode perguntar qual a área. Então, se a gente está trabalhando que o quadradinho é uma unidade de área, a criança iria contar quantos quadradinhos preenche essa figura, para ter essa ideia de área, o que preenche. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ali a gente está trabalhando com 9. Essa seria a minha área, certo? Até para eles entenderem a diferença de perímetro, a diferença de área, que não é igual, né? Tanto que aqui o resultado não dá igual. E também pode mostrar aqui figuras com a mesma área,
não necessariamente vão ter o mesmo perímetro, ou com o mesmo perímetro não necessariamente vão ter a mesma área. Então, para desconstruir esse pensamento de área e perímetro. Aqui em relação a volumes, certo? Mas para a criança ter essa ideia do espacial, né? A diferença do planificado e o que é espacial, né? Então, volume e área, também essa diferença. E aqui eles podem construir figuras a partir dos cubinhos do material dourado, né? E repassar essas figuras, o que eles construíram em malhas, enfim, já trabalhar essa questão também, certo? Bom, então esse é o material complementar que eu trouxe para vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Enfim, não esqueçam que vocês podem utilizar o fórum de dúvidas, certo? Enviem suas dúvidas, a gente está aqui para vocês e bons estudos!